tenho a lembrança do meu pai torcendo muito, eu tenho a lembrança de ter assistido o jogo do Fluminense ao lado dele, mas assim, não gostava de futebol, assistia, não era meu interesse, mas nessa época meu interesse era jogar videogame, sei lá, tipo, não era uma coisa que me pegava. E aquele jogo eu me lembro bem, assim, da atmosfera, da gente assistindo, tinha um pessoal em casa, assim, primos, tios, né? Muita gente da família do meu pai também era santista, então eu lembro da atmosfera do jogo, como eu me lembro da atmosfera da Copa de 94 e tal, mas era algo ali que, tipo assim, ganhou, perdeu, beleza, vou lá jogar bola. Não ligava. Comecei a ligar mesmo com aquele time de 98, semifinalista do Campeonato Brasileiro, que perdeu aquela semifinal pro Corinthians, que veio a ser campeão. 2002 você tinha quantos anos? 14 anos. Então deve ter sido... Não, ali foi 15 de dezembro de 2002, o maior dia da minha vida, cara. Ali, o Santos classifica como oitavo. Como oitavo. Aí a gente pode pular essa parte que eu não quero muito falar. Se quiser falar da semifinal em diante, a gente pode falar bastante. Mas eu lembro que o jogo que o Diego e o Robinho estão em cima do escudo de São Paulo passou no Premiere. Foi na primeira fase, eu assisti esse jogo. Foi, acho que sábado à tarde, à noite, não foi? Domingo à noite? Não, foi uma quarta-feira de noite, quarta ou quinta-feira. Acho que o jogo da volta, que é de noite, eu lembro que eu tava viajando. O jogo da volta também é numa quarta-feira. Quando você acha que aquele time clica? Porque, como eu acabei de falar, classifiquei em oitavo naquela época do Campeonato Brasileiro. É o último ano, aliás, né? Do Campeonato Brasileiro com a primeira fase, classificam os 8 primeiros, aí depois o oitavo contra o primeiro, o sétimo contra o segundo. Quando que aquele time clica? Você tem eu uma acho que foi impressão? nas quartas contra o São Paulo, porque assim, o Santos teve grandes jogos na primeira fase, dos 4-2 contra o Corinthians no Pacaembu, gol de bicicleta do Alberto, e ali o time já desabrochando, o Diego jogando muito, um dos melhores jogadores do campeonato, o Robinho ainda tinha muita dificuldade de finalização, mas era um cara que se mostrava muito talentoso, um sistema tático à frente do seu tempo para a época, que todo mundo jogava com 2 atacantes, dupla de ataque, e se você for ver os jogos do Santos naquela época, o Leão já jogava numa espécie de 4-2-3-1 com aqueles caras, Diego no centro, Elano na direita, Robinho na esquerda e o Alberto lá na frente. Com 2 volantes, o Paulo Almeida e o Renato, um mais preso e outro que saía mais para jogar. 2 laterais que apoiavam muito, o Léo e o Maurinho. 2 zagueiros, um muito técnico, que era o Alex, e um brucutu do jeito que tinha que ser, que era o André Luiz. E o Fábio Costa só volta nas quartas, né, cara? Tem esse detalhe. Na primeira fase, o Santos foi muito irregular. E é muito louco como o Santos se classifica, porque o Santos dependia de um resultado. O Santos perde para o São Caetano no Anacleto. E depende de um resultado do Gama, já rebaixado contra o Curitiba. E os caras metem 4-0 no Curitiba. Eu lembro que depois da derrota, o Elano tava chorando, assim, eliminado. E os caras, de repente, falam para ele, porque eles não contavam com aquele resultado. E ali, quando eles vão pegar o São Paulo, que tinha sido aquele jogo do símbolo, que tinha lá da treta, e que o Santos ficou mordido contra o São Paulo, e eu lembro de uma declaração, eu acho que do Léo, salvo engano, dizendo a gente quer pegar eles, é eles que a gente quer pegar. Ali eu falei, os caras estão acreditando. Mas, cara, eu acho que antes mesmo do campeonato começar, o jogo que clica é o amistoso contra o Corinthians, na Vila Belmiro. O Leão convoca, ele era muito amigo, ele conta essa história, né? Ele era muito amigo do Parreira. O Corinthians tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, em cima do Brasiliense, campeão paulista. No meio do ano isso, né? No meio do ano. E antes de começar o campeonato, o Santos ficou acho que 3, 4 meses parado, porque foi eliminado da Rio-São Paulo, não disputou a Copa dos Campeões, que tinha entre o calendário... O Campeonato Paulista foi uma zona. Foi uma zona. O Ituano é campeão, aí tem a Supercopa Exatamente. Paulista. O Campeonato Paulista só foi disputado nesse ano pelos times pequenos. E aí o Santos ficou muito tempo sem jogar, o Leão foi contratado, sai o Celso Roth, chega o Leão, ele treina o time, começa a gostar muito dos treinos e fala, eu preciso de um teste de fogo aqui para saber se eu mando contratar. Existia até o burburinho de Romário no Santos. O Romário queria vir, que no Santos tinha praia, e o Marcelo Teixeira, se você quiser eu contrato. Aí o Leão chama um amistoso contra o Parreira e o Parreira fala, mas pô, peraí, cara, contra essa molecada aí, não, eu quero que você venha com o time completo, só isso que eu preciso. Só que tem que ser na Vila Belmiro. E o Santos dá um passeio no Corinthians, 3-0, que é um jogo que o Fábio Luciano quer bater no Robinho, quer bater no... E o Robinho arregaça nesse jogo. E ali o Leão falou, ó, pode ser que eu me ferre, mas eu vou com esses moleques até o final. E dá uma puta de uma confiança pros caras. Só que é o que eu falei, o Brasileirão, a fase de aquele turno de classificação, foram altos e baixos. E naquele jogo contra o São Paulo, eu acho que principalmente no segundo jogo da volta, né, que tá perdendo, que tem muito também a ver, na minha opinião, com a contusão do Reinaldo. São Paulo faz 1-0 e o Reinaldo se machuca e entra o Leandro Amaral no lugar.
Reinaldo, que depois jogou no Santos. Nossa, jogadoraço, cara. O São Paulo perde muito poder de fogo depois que ele machuca, né? Fazer uma dupla com o Luiz Fabiano ali. E aí o Santos consegue segurar, foi um jogo tenso e faz os 2 gols no final. Ali ganhou muita confiança para fazer a campanha que fez, passar do Grêmio do Tite na semifinal. E aí, cara, enfrentar o Corinthians depois de 2001, né? Que tinha sido trauma. Gol do Ricardinho no último minuto. Ah, cara, aquilo ali, aquele dia ali, nada se compara. O Santos pode ganhar aí mais 3 Libertadores, mas ganhar Mundial, que eu não vi. Não importa, cara. Aquele dia ali, pra mim, vai sempre ser o maior dia de futebol da minha vida, assim. O título brasileiro de 2002 marcou mais pra você que a Libertadores com o Neymar? Muito mais. Infinitamente Mas mais. é porque você era mais novo, você acha? Ou era mais inesperado? Não sei. Cara, a gente tava na fila 18 anos, velho. Ninguém considerava, né, a Rio-São Paulo de 97, a Comebol de 98, se considerava até Campeonato Paulista, mas... E 2001, cara, na semifinal contra o Corinthians, estava passando até o último minuto, ia pegar o Botafogo de Ribeirão Preto na final, era praticamente campeão. O time do Santos era um time interessante. Dodô e David no ataque, Rincon. Foi legal. E já tinha o Elano, já tinha o Renatinho, já tinha o Léo, era um time ali que começou a se formar. O André Luiz toma aquele drible do Gil, inacreditável. Mas já tinha meio que ali uma forma do time que viria a ser com os meninos depois, em 2002. E a maneira como perde no último minuto, cara, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Ali eu chorei e não conseguia parar de chorar, porque parecia inacreditável. Você, um moleque ali de 13 anos, a minha impressão é que que eu nunca vi meu time ser campeão. Não é possível, cara. Você tá ali jogando bem pra caralho, puta jogaço, no último lance se tomar um gol daquele. E aí, então, por tudo isso, por ser o Corinthians, 18 anos na fila, eu nunca tinha visto meu time ser campeão. Você vê seu pai chorar de felicidade, né? É outra coisa, cara. Assim, eu não tenho essa coisa do título pelo tamanho do título, pelo tamanho do que significa a taça. Pela história É o tamanho mesmo, do que né? significa pro torcedor. É o tamanho que significa pro torcedor. Então, assim, aquilo pro torcedor do Santos é um negócio para quem viveu aquilo, cara. Se não fosse aquilo lá, não tinha existido Neymar, não tinha existido nada disso. Aquilo ali, se não é aquilo ali, cara, se não é o título de 2002, eu tendo a achar que o Santos teria virado um time bem menor hoje em dia. Bem menor. Eu não sei qual seria o tamanho da torcida e tudo mais, mas assim, eu acho que teria ficado num limbo que hoje a gente discutiria se o Santos era grande ou médio e tudo mais, até pelas características do clube de ver de onde veio, que não é de uma capital. Aquele título recoloca o Santos como um gigante do futebol brasileiro. Se você quiser conferir a entrevista completa, não deixe de ir para o nosso canal principal nas entrevistas do Além das Linhas KTO.